Que a paz de Jesus continue conosco, hoje e sempre. Os parabéns para a mais nova mestre de cerimônia de poções. Passou no teste? Não é, Camila? Passou? Passou bem passado. Então, agora já viu, você sabe que no movimento é filho assim, dá a chance, se a pessoa for bem, eternamente agora vai. Muito bom. Que bom, trago um abraço carinhoso de Ilhéus, lá do Centro Espírita Pôr da Esperança, da minha mãe, que por vezes já esteve aqui conosco, mas que está fraquinha, não deu dessa vez para vir. Os 85 anos estão pesando um pouquinho, mas mandou abraços. E Leana também, que a princípio não poderia vir, porque estaria em Salvador, lá, cuidando de umas questões de saúde da filha. Depois aí poderia até ter vindo, mas aí estava devendo lá uma atividade no seminário, aí acabou tendo que ficar, porque tinha que ser esse mês lá. E um trabalho bem interessante que tem lá, de um grupo lá do Banho Solidário, de grupos que fazem trabalho com pessoas que vivem na rua, e já tinha sido prometido que ia fazer lá essa atividade, e aí está acontecendo hoje. Então, nós estamos em lugares diferentes, mas na mesma proposta. Ela também mandou um abraço carinhoso para vocês. Temos aqui nosso amigo, um bom exemplar de argentino, porque a Argentina a gente assim fica, tem sempre cuidado, Copa do Mundo, essas coisas, Maradona. Mas, se bem que recentemente a gente está mais preocupado com os alemães do que com os argentinos. 7-1. Ainda está, já teve uma mudança no quadro, mas ainda cria ecos. Né? Muito bem. O Juan é nosso amigo, trabalhador lá do Porto da Esperança, também colega, professor lá da UESC. Bom, vocês não precisam me perguntar o que é que ele é professor, né? Ele acha que ele fala espanhol, mas ele fala argentino. Essa briga entre argentinos e espanhóis é de sempre. Os espanhóis acham que os argentinos não falam lá muito espanhol, os argentinos acham que... Eu não sei nem o que vocês acham, mas... Muito bem. Olha, eu sempre lembro de Poções. Esse calor abençoado que vocês têm aqui. É sempre muito bom. Muito bem, vocês me deram um tema muito interessante. Jesus, o Evangelho, o terapeuta e a terapêutica, que poderia ser também a terapia, porque lá na origem a terapêutica funcionava mais como adjetivo, mas depois acabou sendo substantivado. Então, você pode pensar em uma coisa como na outra. E aí eu fiquei pensando que tipo de abordagem eu faria, porque o tema permitiria ir em vários caminhos. Poderia ser citando uma série de coisas do Evangelho e trazendo isso, essas explicações, ou poderia, essa seria uma abordagem mais direta, eu poderia ganhar um distanciamentozinho, ir para o andar de cima e ver a estrutura que envolve ou que traz a proposta que vocês ofereceram, tá? Bom, quem é Jesus, o que é o Evangelho, e aí a gente precisa pontuar essa questão, pensar um pouco sobre o que é o terapeuta e a terapêutica a partir da perspectiva dessa relação entre Jesus e o Evangelho. E aí, assim, como eu vou propor uma reflexão sobre uma outra ótica na tarde de hoje, a minha intenção é dizer assim, olha, assim como Jesus fez, nós também podemos fazer. Só que, para tanto, precisamos fazer como Jesus fez na relação com o Evangelho e, portanto, do Evangelho nas nossas vidas. E aí, o que eu preciso desenvolver para poder fazer o que ele fez? Até porque ele disse que a gente poderia fazer o que ele fez e muito mais. Ora, se a gente não tem feito, a gente está perdendo tempo, faz tempo. Ok? Porque se a gente acredita nele, aceita o que ele diz, tem ele como referência, e ele diz que nós poderíamos fazer, se ainda não estamos fazendo, é porque está faltando fazer alguma coisa. Eu suspeito que é um dever de casa.
não tem como você querer ter sucesso em qualquer coisa que você faça se você não desenvolve a condição para isso. Isso é básico. Tá? Quer como aluno, quer como professor, quer como profissional, quer como cônjuge, quer o que for. Tá? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente reflete, a princípio, quem é Jesus. E vale lembrar que perguntar quem é o que já faz uma diferença muito grande. Quem é o que é Jesus? E essa natureza, ou essa distinção, nós vamos encontrar na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, do primeiro capítulo, da primeira parte, quando Kardec indaga quem é Deus e não quem é Deus. Ele não perguntava por uma personalidade, ele estava buscando saber a natureza. Que é? Eu quero uma definição. E aí nós vamos ter aqui, em função da própria proposta, do Espírito que é Jesus, quem é Jesus? E aí nós vamos encontrar de forma bem contundente na questão 625, que logo depois eu retomo, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz a pergunta, buscando aí estabelecer uma referência, e aí no segundo momento eu vou trazer mais elementos da questão, e aí o modelo e guia da humanidade. Eu sei que vocês vão ter uma palestra amanhã, em que o tema envolve diretamente essa questão, ok? Mas, por isso assim, eu não vou dedicar muito tempo a isso, porque ele vai tratar dessa questão. Mas eu gostaria que vocês pensassem exatamente sobre essa perspectiva. A primeira questão é, o que é um modelo, o que é um guia? Porque são coisas distintas, embora eu esteja dizendo que Jesus ocupa esses dois lugares para a humanidade. Só que aí a gente tem um terceiro problema. Os dois primeiros problemas é de definição, tá? Que aí envolve, a partir do momento da definição, um problema filosófico que a gente chama de problema de classificação, que é dizer o que a coisa é. Se eu não consigo dizer o que a coisa é, já fica difícil todo o resto, porque vai me faltar referência básica fundamental, ok? Saber o que é modelo e o que é guia, e aí o terceiro grande problema dessa afirmação é humanidade, que aí vale também, quem é a humanidade? Bom, sabendo o que é a humanidade, e sabendo o que é a humanidade, a pergunta que fica para o nosso incômodo, o nosso desconforto é: a gente se sente humanidade? A gente age com essa concepção de humanidade? Porque assim, o grande problema que vai ser obstáculo para essa percepção, para essa compreensão e para essa vivência, diz respeito a um dos grandes problemas que o Espiritismo aponta para a nossa condição. Ele aponta dois: o egoísmo e o orgulho. E o egoísmo é a base fundamental para que essa percepção, esse sentimento, essa vivência de humanidade não aconteça ainda em nós, dentro de uma perspectiva mais racional, dentro de uma perspectiva mais social, dentro de uma perspectiva mais espiritual. Por quê? Porque a gente ainda faz coisas que negam essa condição. Qualquer coisa que eu faça, de bom ou de ruim, eu estou afetando a humanidade. No dia que a gente tiver essa noção de responsabilidade, a gente não faria um monte de coisa que ainda faz. E olha, eu estou falando de nós que estamos aqui, um grupo extremamente seleto, que busca de alguma forma informações espirituais, e acredito sinceramente que todos nós estamos fazendo um esforço sincero para nos modificarmos. Nós. Não estou nem falando de quem não faça, de quem não deseja, de quem não queira, de quem... Ok? Não estou falando dessas pessoas. Mas nós, que já dizemos querer, que dizemos participar, que acreditamos na questão espiritual, somos chamados a pensar sobre essa questão. Bom, então o que é modelo, o que é guia e qual é a diferença? Modelo é algo estático, guia é dinâmico. Essa já é a diferença fundamental. O modelo, eu vou fazer com a comparação, tá? Para quem, considerando aqui a maior parte do público feminino, o que não impede de que o masculino também goste, mas assim, pensar em um bolo. Eu vou fazer um bolo. Você quer um bolo em que forma? Pronto. Aí você já define qual é o modelo que você vai usar, da forma. O modelo nos oferece uma forma, que vai ser uma forma de ser. O modelo nos oferece uma estrutura, portanto. Eu sou modelo, assim, se inspire, pronto. E isso pode ser usado de forma positiva ou de forma negativa. Hoje para homens e para mulheres, mas as mulheres sempre foram mais
sofridas em relação a essa questão. Quando se define e se estabelece, a depender da época e do lugar, qual é o modelo de beleza, qual é o modelo de corpo, qual é o modelo de roupa, coitadinho de vocês. Porque assim, se eu tiver no... Eu vou contar algo aqui agora, e usando como referência, mas vamos combinar algo antes, vocês não podem subir. Se eu estivesse aqui com um grupo de lutadores de sumô, eu seria magro. Falta de caridade. Ó. Aí assim, ok, eu seria magro. Os caras todos, inclusive, treinam e comem de forma muito especializada para ter aquele corpo. Ok? Entretanto, se pegarmos outros modelos, um modelo slim, para estes, talvez eu não esteja exatamente no perfil. Talvez. Eu não sei do que eu estou falando isso, tem gente olhando para minha barriga. Gente, olha para o rosto. Tá? Olha para o rosto. Aí assim, aqui é só a camisa, é a camisa, só forma. O conteúdo é outro. Aí, ainda assim, meu Deus do céu, pois é, mas isso é muito sério, porque quando eu digo que eu tenho um modelo, eu estou dizendo que essa é a minha referência. Ó, se eu não digo que é meu modelo, eu posso fazer o que eu queira. Eu posso ser todo errado, mas eu não vou ser incoerente. Ok? Na hora que eu digo, este é o meu modelo, e eu não busco segui-lo, e aí eu já estou indo lá para o guia, então tira o seguir, né? E eu não busco ser assim, para ficar bem delimitado a natureza do problema. E eu não busco ser assim, eu passo a ser inautêntico, eu passo a ser incoerente, eu passo a ser o hipócrita. No Evangelho, Jesus chama de hipócrita quem? Quem tem um discurso diferente de uma prática. Quem fala uma coisa e faz outra. Aí ele define como hipócrita. A hipocrisia está caracterizada por essa não correspondência entre o que se fala e o que se faz. Isso está para o modelo. Portanto, o modelo é uma estrutura de ser. Quer ser como eu, no dizer de Jesus, seja como eu. Faça como eu faço. Só que aí vem assim a enorme provocação que Jesus nos faz. Podes fazer o que eu faço e muito mais. E se Jesus não mentiu, ok? E nós que temos Jesus como referência, não o colocamos no lugar do mentiroso, nós aceitamos inclusive ele como o caminho da verdade e da vida, ou o caminho, a verdade e a vida, a depender das traduções que vocês prefiram. E aí assim, dentro desta perspectiva, se Jesus é caminho, verdade e vida, bom, ele não poderia estar no lugar de quem mente. Então, se ele não mentiu, e cremos que não, o que ele diz é verdade. E o que ele diz? Que nós poderíamos fazer o que ele fez e mais. Só que para tanto, precisamos fazer como ele fez. Aí ele está no lugar do modelo. Guia. Quem é o guia? Guia é aquela pessoa, para não estarmos no lugar do guia negativo. Que diz, olha, cego conduzindo cego. Se um cair no buraco, o outro também cai. Então, assim, se espera que o guia seja uma pessoa que tem conhecimento prévio, tem conhecimento prévio suficiente, tem experiência e tem habilidades. Ou seja, o guia precisa ser uma pessoa que tenha competências e habilidades. Competências está para conhecimento, habilidades está para a prática, o saber fazer, né? Pronto. Eu preciso ter um guia que saiba me conduzir segundo as minhas necessidades para que eu possa chegar onde eu pretendo. Ora, para tanto ele precisa saber qual o caminho, quais os riscos do caminho, como fazer para evitar esses riscos do caminho e me garantir as condições para que eu possa chegar lá. Tem gente que se arvora a querer fazer uma caminhada, uma trilha, e não passa dos primeiros quilômetros, porque começou errado.
Vamos começar logo correndo. Pronto. Quem tiver que se machucar, já se machuca, já feriu o tornozelo, o joelho, já perdeu a condição. Gente, se fosse andando, a gente poderia ter ido mais. Agora, eu duvido que depois de ter feito lá a caminhada, faltando 100 metros, e a pessoa dissesse assim, tá com sede, só falta 100 metros, com um pique a gente chega lá. A gente buscava forças. Onde estivesse, e corria esses 100 metros para poder chegar lá. Porque nós teríamos, além do estímulo que foi dado, uma outra motivação. De partida, eu não teria o cansaço, mas eu poderia comprometer todo o processo, inclusive porque eu estava desaquecido ainda, mais fácil de me prejudicar. Tá? Bom, quando eu começo a entender assim, olha, então não dá para ser qualquer pessoa um guia. Tem que ser uma pessoa que reúna as condições para que seja o guia. Bom, e aí vamos pegar aqui como exemplo uma pessoa que tem uma deficiência visual. Tá? Tem gente que não sabe conduzir alguém com a deficiência visual. E tem técnicas específicas onde você pega na pessoa, onde a pessoa pega em você, para que isso defina o movimento. Vamos dançar com alguém. A depender de onde você pegue na pessoa, você pode sentir o movimento que ela vai fazer, já que é ela que está conduzindo a dança. Ela, quer seja ele, quer seja ela. Tá? Ela, a pessoa. E onde é esse lugar? Quadril. Todo e qualquer movimento que eu vou fazer, eu mexo o quadril. Se eu estou aqui e vai fazer um movimento, eu sinto, e aí eu sigo. Se a pessoa está sendo ali meu guia. Beleza. Aí eu boto a mão em cima. Às vezes o movimento entre ombro e quadril é invertido. Às vezes eu venho para cá, só que o ombro foi para lá. Aí eu venho para cá e a pessoa já foi. Assim, olha. Pois é, porque eu não peguei no lugar certo. Ok? Porque eu não toquei onde eu devia estar tocando. Porque isso não foi me dito. Porque se eu não sei, eu espero que uma pessoa que saiba, que vai ser ali o professor, o guia, o orientador, saiba me dizer, tem experiência? Não sei nada. Faz assim. Tá? Então, tem aqui, só aqui, já dava. Olha, eu disse que não ia falar muito, mas vocês viram, não é? Você gostou, né? Você disse que eu disse que não ia falar muito, mas assim, eu só quero chamar a atenção que tem muita coisa que pode ser dita sobre essa questão, tá? Muito bem, vamos lá. O que é o Evangelho? E aqui eu já perguntei o que é o Evangelho. A boa nova trazida por Jesus. Boa nova. Uma nova mensagem. E aí, se vocês quiserem um livro fantástico, antigo, mas fenomenal, tem um livro Boa Nova, de Humberto de Campos, escrito através de Francisco de Xavier, que traz histórias fantásticas sobre Jesus, sobre as experiências lá do cristianismo nascente, que nos alimenta a alma, que nos inspira, que nos motiva, né, para fazermos diferente. Então, é uma boa nova. Bom, pode ser só nova, pode. Uma nova mensagem, pode. Mas qual é a qualidade dela? Boa. É uma boa nova. Só que de forma muito interessante na época, muitas pessoas acharam que Jesus era revolucionário, que Jesus era louco, que Jesus... Ok? Por quê? Porque a mensagem que Jesus trazia quebrava com os paradigmas, os modelos vigentes. Era assim, do jeito que está, não dá para continuar. Não tem como continuar desse jeito. Só que aí imagine para algumas pessoas com a mentalidade sem uma flexibilidade reflexiva, entender, eu sou comerciante, tem um bocado de gente que me deve. E aí ele está dizendo assim, devemos perdoar os nossos devedores. Espera aí, se eu perdoo os devedores, eu vou à falência. Então, assim, de que é mesmo que ele está falando? Ok? E outras tantas questões. Quem ama mais o seu pai ou a mãe do que a mim, ou seja, tem que odiar o pai e a mãe. Opa! Odiar o quê? Para entender o que é odiar naquela época. Odiar significa, lá no idioma, amar menos. Que não tem o mesmo significado que hoje utilizamos quando falamos em odiar. Então, assim, se eu não entendo o que o outro fala, óbvio que eu vou compreender tudo
equivocado. Então, me situar. O que é que se diz? O que é que queria se dizer naquela época quando se dizia isto? Pronto. Aí eu faço uma transposição temporoespacial, a questão, vou buscar entender a cultura, vou buscar entender o sentido, vou buscar a adequação entre quem disse e o que disse, até porque nós não vimos diretamente, salvo, né? Se tiver, tem aqui alguém que foi contemporâneo de Jesus, quando ele esteve encarnado. Então, se estava perto e ouviu diretamente, ótimo. Se não, a gente teve notícia porque alguém falou. E quando alguém fala, pode mudar uma série de coisas. Mesmo sem qualquer intenção maldosa, mas pode mudar. Não, eu acho que as pessoas não vão entender direito essa palavra, eu vou botar outra. Só que quando bota outra palavra, pode ser corre o risco de mudar o sentido. E aí, assim, você vai para uma outra, né, dimensão, uma outra perspectiva. O que é terapia? Terapia do grego, terapia do verbo terapeu, prestar cuidados médicos, tratar. Ou terapêutica significa o tratamento para uma determinada doença pela medicina tradicional ou através de terapia complementar ou alternativa. Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que é extremamente interessante, que envolve já os atendimentos espirituais. O tratamento espiritual, ele é complementar, não é alternativo. Qual é a diferença? Quando eu trato como alternativo, eu posso escolher uma coisa ou outra. Então, eu não vou para o médico. O evangelho vai me curar. Calma. Se você precisa ir para o médico, vá para o médico. Se você precisa tomar remédio, tome remédio. Se você precisa fazer fisioterapia, faça fisioterapia. Você precisa de um acompanhamento psicológico, vá para o psicólogo. Ok? Você precisa de um acompanhamento psicanalítico, vá para o analista, para o psicanalista. Então, assim, bota a cabeça no lugar. Vai para quem você precisa ir. Junto com isso, complementando essa abordagem, você vai ter o evangelho como terapia, porque assim, enquanto você está cuidando do corpo, enquanto você está cuidando da cabeça, enquanto você está cuidando do pé, enquanto você está cuidando da coluna, enquanto você está cuidando de um órgão lá, do coração, do rim, do fígado, do baço, do pulmão, ok. Você também está cuidando da sua essência, você está cuidando da alma, você está cuidando do espírito. Então, é complementar, porque vai nos oferecer o além que a abordagem materialista, ainda predominante na ciência, não nos oferece. Ponto. No dia que tiver esse encontro entre ciência e evangelho, não vai ter problema. Uma única proposta nos oferecerá tudo que precisamos. Então, quando pensamos em terapia como cuidados, o que eu faço? Como eu faço? De que forma eu faço? Muito bem, Jesus lhe ama. E eu também. Vocês já ouviram essa frase? Jesus te ama e eu também? Já, né? Eu já vi em adesivo, já vi em uma série de coisas. E uma vez, uma pessoa, eu acho que foi meu pai. Foi meu pai. Ele me deu algo e eu botei no meu carro. Jesus te ama e eu também. E aí, assim, como não dava no carro da época, eu vou botar no volante, fixar no painel, eu fixei no painel em frente à pessoa que eu estava dando ao carona. Aí eu dei uma carona a uma professora minha, que ela foi minha orientadora de mestrado, e ela é de formação protestante, inclusive, mas uma pessoa completamente aberta, e foi ao centro e conheceu, né? E aí ela ficou olhando assim para o dizer, na plaquinha, e aí disse: a senhora gostou? Jesus te ama e eu também. Aí ela me responde assim, veja o que é compreensão de cada um, eu acho isso fantástico. Mas você fica usando isso para dar cantada nos outros? Ai. Eu ri. Eu disse: é o que, professora? Ela disse: olha que cantada mais safada. Jesus te ama. E eu também, aproveitando a carona de Jesus. E aí sorrimos bastante sobre isto. E ela nos chamou a atenção em um outro momento,
a algo extremamente interessante que está relacionado a algo que eu pretendo trabalhar aqui hoje com vocês. Ela disse assim, eu perguntei para ela, e a formação originária dela era biologia, e eu perguntei assim, professora, como é que a senhora consegue conciliar ser bióloga e ser protestante? Porque assim, uma das teorias que mais ganha corpo na biologia hoje é a teoria evolucionista. E na tradição protestante, a evolução, nada. Discute a questão da criação, não a evolução. Como é que a senhora arranja isso internamente para não só o que a senhora trabalha e para a sua experiência religiosa? E eu tinha motivos de estar perguntando isso. Porque eu fui fazer um trabalho em uma escola com professores e uma professora ia ser demitida, ela é professora de biologia, porque ela tinha a formação dela protestante, e todas as vezes que chegava no assunto que ela tinha que tratar sobre teoria evolucionista, Charles Darwin, ela se negava a tratar a teoria, os alunos passavam pela série sem saber da teoria, porque ela dizia que aquilo ali era contra Deus, contra o Evangelho, contra a Bíblia, e ela não ia ensinar aquilo. E aí eu cheguei lá e ela ia ser demitida. Porque assim, ó, os pais reclamando como que os meninos não vão saber sobre a teoria da evolução, como é que os meninos vão fazer vestibular, como é que vai aquela coisa toda na época. E aí já estava certo, ela ia ser desligada da escola. Muito bem. E estava sendo vista como alguém extremamente intransigente, fanática religiosa, coisa do tipo, que não conseguia distinguir, resolvendo aí suas interrogações na testa. Quando eu comecei a falar, sua mesmo, não é dela não, sua. Aí eu disse assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Perguntei para a diretora e dona da escola. Essa professora é boa? É excelente, mas tem esse problema. E aí a gente vai dizer o que para os pais? Ela é muito boa? Ela é boa, muito boa. Então, vem cá. Aí eu olhei, aqui ó, nessa série aqui, não tem que trabalhar teoria evolucionista. Ela não é boa? Muda ela de série. Resolveu o problema. Só resta saber se ela vai aceitar mudar de série. Você resolve o problema dela. Ela não é boa? Vai continuar fazendo o trabalho dela se ela está lá em conflito. Ela não conseguiu entender ainda essa questão, mas tudo bem. Aí disseram assim, aí a diretora disse, bom, já que o senhor está dando a sugestão, que o senhor encaminhe a resolução. Tá bom. Eu vou perguntar para ela, me apresenta a criatura que a gente conversa. E aí chegou e disse assim, olha, comigo não tem. Eu digo, ó, tem coisas que não tem como você conversar pela metade. Eu gosto de conversar tudo. Bom, você está vivendo um problema na escola. Que é esse. Falei da questão. Não, é porque não sei o que, eu não acredito, eu não vou ensinar o que. Calma, não precisa se defender não. Não tá? Tô. Você sabe que os pais estão reclamando e querendo tirar os filhos daqui. Eu ouvi dizer, e se estão, em um número significativo. Você sabe que você vai ser desligada da escola? Aí ela... Tipo, ai meu Deus. Ele disse, pois é. Mas se eu estivesse lá com o dono da escola, eu ia fazer a mesma coisa. E se fosse o contrário, você ia fazer a mesma coisa. Eu tenho uma solução, se você aceitar. Quer saber qual é? Qual é, professor? Olha, falar sobre essa teoria eu não falo. Eu sei. A proposta que eu fiz e aceitaram, se a senhora quiser, a senhora vai sair dessa série, vai para esta. O conteúdo aqui não trata da teoria evolucionista e o problema está resolvido. Agora, se não quiser ir, vai na rua. Na boa. Sim. Né? Aí ela parou, olhou para mim. Eu fico livre de ter que... Ai, eu orei tanto para Deus. Eu tinha certeza que Deus ia mandar um enviado. Certo? Beleza. Fantástico. Assim, mas se a gente tiver boa vontade, a gente encontra soluções para as coisas. E às vezes, quem está muito mergulhado na questão pode não ver. Quem está de fora, às vezes chega e consegue ver com facilidade porque não está envolvido na questão, não está envolvido emocionalmente. Uma coisa que eu acho fantástica é assim, é muito bom
É muito bom trabalhar com desencarnados. Quem tem experiência aqui de reunião mediúnica sabe. Olha, a gente normalmente é paciente, amoroso, tranquilo, porque quando termina, tchau, ele vai embora. A gente não sabe nem o antes, o tanto que já deu trabalho, nem sabe depois por quanto tempo vai ficar. Mas naquela hora, a gente foi o melhor que a gente podia e ajudou o melhor que pôde. Outra coisa é ter que tratar alguém em casa. Um parente nosso, encarnadão. Tem o antes, tem o durante e tem o depois. Ok? É outro papo. É outra questão. Filho dos outros é uma maravilha. Oh, que coisa linda. Começou a dar trabalho. Você vai para a mamãe. Está querendo ir para a mamãe. Tá. Animal dos outros. É ótimo. Oh, que bichinho lindo. O bicho começou a dar trabalho e tal. Sujou o ambiente. Quem é o dono? Ok? Então, assim, a gente faz uma parte que é chamada, nesses casos, da melhor parte. Porque você ficou ali enquanto queria, depois, se não queria, tchau, devolvi para o dono, devolvi para a mãe, devolvi para o pai. Devolvi para a espiritualidade, no caso da mediúnica. Quando a gente tem por responsabilidade, quer seja institucional, na família como instituição, quer seja por opção, eu assumi esse compromisso com a pessoa, de acompanhar todo o processo. Aí eu quero ver a resistência que a gente tem e a capacidade que a gente tem de desestressar. Porque estresse. Você ficar cuidando o tempo inteiro. Chega uma hora que cansa. Então assim, você tem que perceber o outro. Estou vendo que você está cansadinha. Estou bem, vai passear, vá. Eu adoro ir para a feira. Vai para a feira hoje, vai. Se distrai lá perguntando o preço do tomate, da cebola, do pão. Tem gente que gosta disso. E é uma terapia para a pessoa ir para a feira. Quem gosta de feira, quem gosta de mercado. Tem pessoas que detestam. Se você pedir para ela fazer, vai ser castigo. Mas para quem gosta, ótimo. Tem gente que adora fazer comida. Então a pessoa está ali e tal. Você não quer fazer um bolinho? Quero. Pronto, já vai fazer o bolo na maior felicidade do mundo. Porque gosta. Outro vai preferir assistir um filme, outro vai preferir dormir, outro vai preferir ir na praia em Ilhéus. Né, Camila? Ir na praia em Ilhéus. Ok. Quando a gente começa a pensar sobre essas questões, e aí assim, isso exige de nós um autoconhecimento. O que eu sei sobre mim mesmo para que eu seja o primeiro a cuidar de mim? O que eu sei sobre o outro, aquele outro que eu me predisponho a cuidar? Então, o conhecimento fundamental sobre o objeto, do cuidado, quer seja si mesmo, quer seja o outro, vai me dar plenas condições para cuidar. E aí, toda a área de saúde entra na perspectiva terapêutica, mas não só. Atualmente é que se pensa em terapia vinculado predominantemente à área de saúde. Segundo Platão, filósofo grego antigo, toda e qualquer pessoa que cuida de qualquer coisa é um terapeuta. E aí eu trouxe aqui as classificações para que a gente possa ver e pensar. Eu sou um terapeuta e não sabia. Ok? Antes de chegar lá, voltando à questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo, olha a pergunta que Kardec faz. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha a pergunta que Kardec oferece. Qual, eu trabalhei quem, eu trabalhei que, eu já trabalhei na explicação do modelo e do guia, como, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta extremamente objetiva: Jesus. E na versão lá em francês tem V de Jesus, que alguns tradutores fazem uma discussão sobre a diferença de simplesmente dizer o nome e de dizer V de Jesus.
Ok? Porque a pergunta diz o quê? E lembre que característica de espírito superior é ter uma linguagem precisa. É saber falar sobre as coisas. Que diga de passagem que é onde a gente mais se complica. E por conta disso precisa de terapia. Sério. Todas as vezes que eu não consigo dizer aquilo que precisa ser dito da melhor forma possível, a probabilidade de ter conflito e de ter problema é muito grande. Só que a gente fica querendo que o outro adivinhe o que a gente quer. A gente não fala e quer que o outro adivinhe. Mas aí esse é só um problema, porque tem o segundo. Se eu falo e o outro faz, eu também fico zangado porque eu queria que ele fizesse sem que eu dissesse, e por isso eu digo, você só fez porque eu pedi. Vou dizer de novo, mais lento. Eu fico querendo que o outro adivinhe o que eu quero. Eu quero telepatia, sacou? Eu pensei, faça a minha vontade. Aí eu não falo, pelos motivos que seja. Por insegurança, pelo que seja. Não falo. Aí o outro não faz. E o outro não faz porque não sabe. Aí eu reclamo porque não faz. E o outro reclama porque eu não digo o que é que eu quero. Aí eu vou e digo. Aí o outro vai e faz. Aí eu reclamo porque o outro só fez porque eu disse. Aí, além de não ter feito antes porque não sabia, você ainda queria que não fizesse mesmo sabendo? Aí assim, pelo amor de Deus, ó, fica feliz, porque quando soube, fez. Não é? Ó, tipo, ó, eu não fazia isso, eu não sabia isso. Ah, você gosta disso? Aí, tá vendo? Nem sabe que eu gosto. Pronto. Mas por que isso? Porque eu quero que o outro cuide espontaneamente. Ok? Mas isso traz uma fragilidade. Ó, por que eu fico querendo que o outro faça sem que saiba? Porque eu não quero me expor falando. Porque eu fico com medo de dizer e o outro dizer, não vou fazer não. Ok? Ó, cada dia as mulheres têm ido mais para o mercado de trabalho e têm trabalhado. Mas os modelos ainda, e antigamente, que por vezes a mulher era até proibida de ir para, né, ter um emprego, como vocês sofriam com uma perguntinha? Ó, eu estou precisando de um dinheiro X. Para quê? Ó, ou para quê? Porque tem gente que já morreu por conta desse para quê. Pois eu morro, mas não peço. Isso é orgulho. Pergunta. Mas tem hora, pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu estou pedindo porque eu preciso. Ok, você está coberta de razão. Agora vamos entender aqui a situação. Vamos pensar na gestão desse negócio. Ok? Ó, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, eu estou precisando de 100 reais aqui agora. Você tem 100 aí? Agora? Aqui? 100 reais tem? Não, né? Fique tranquilo que a gente empatou. Aí assim. Você não tem agora. Eu tenho. Eu tenho. Menina, você é clarividente? Aí. Você tem, eu tenho cara de quem tem. Rolou uma comunicação telepática. Resultado. Muito bem. Você não tem agora. Eu vou entender a sua vida só um pouquinho, mas só para a gente explicar aqui. Mas assim, fora daqui você tem. Rapaz, quase que. Ó, e ela ia negar o jogo. Ela ia dizer que não, pessoal. Aí lembrou de Jesus, pessoal. Eu estou no seminário, Jesus está de olho, o tema é Jesus e o Evangelho. Vou dizer a verdade. E se ele me pedir emprestado? Mas tudo bem. Vamos lá. Tenho. Estou um pouco sofrido. Tenho, mas tudo bem. Vamos lá. Terapia para dentro. Ó, tenho. Se eu dissesse para ela assim, olha, eu estou precisando de 100 agora, você me diria o quê? Não tenho. Agora. Aí ela me pergunta, para que é? Aí eu digo assim, não, porque eu vou precisar comprar um negócio segunda-feira. Ah, para segunda-feira eu tenho. Segundo aspecto, esses 100, onde você vai comprar? O que é? Ah, o que é? Não, eu já quero saber o que é.
para saber se tem que ser segunda-feira mesmo, se pode ser no final do mês. E se pode comprar, por exemplo, no cartão, porque eu posso não ter, mas tem a possibilidade de comprar no cartão. Então, assim, eu estou fazendo gestão da possibilidade. Só que, por vezes, isso também é feito, essas perguntas, sem uma clareza da intenção. Então, a pessoa fica pensando se está só perguntando para poder dizer que não. E não porque está querendo negociar as possibilidades. Aí entra a habilidade de quem está perguntando. Ó, eu gostaria de saber, por exemplo, aí assim, em vez de só perguntar, eu já posso dizer, ó, é imediato? Pode comprar no cartão? Pode, por exemplo, se for todos sem mesmo no cartão, não tenho, mas pode dividir? Se dividir em duas, eu posso. Se eu já dou as informações, isso é cuidado, viu? Quando a gente cuida do outro, a gente não cria problema para o outro, a gente leva a solução. Eu estou oferecendo informações para que você não se sinta melindrada e não queira me dizer isso. Não precisa mais não. Eu já estou dizendo por quê. Porque se for no cartão, se puder dividir, se for imediatamente, agora não. Mas se for depois, se for segunda-feira, beleza? Se eu ofereço essas informações, a pessoa já vai ter conforto, porque ela vai ter conhecimento do porquê que eu estou dizendo. Então assim, já está implícito o meu sim. A gente não está discutindo aqui mais sim ou não. A gente está discutindo o como vamos fazer. Isso é inteligente, isso é sensível. Porque quase sempre quem vai pedir já vai com algum constrangimento. Especialmente se não quisesse estar naquela situação de necessidade. Só que às vezes a gente não pensa nisso e o pior de tudo, às vezes a gente faz um jogo duro com a questão da grana. Ó, se atender as minhas necessidades eu dou, senão não dou. Ó, tá tudo certo, já está combinado, R$100 está garantido. Aí você me fazia assim, ó, pega um copo com água ali para mim. Ah, não vou pegar agora não. É. Se eu fosse você, eu ia. Ok? E aí assim, quando aí diz assim, gente, então é assim, sabe? Vai ser na quebra de braço? Se eu não for, tudo bem, vamos lá, a gente pode pensar também. O que é que custava você pegar um copo com água? A gente sempre pode refletir sobre tudo. A grande questão é, o que eu busco ver? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Em algumas versões, vede Jesus. Ou seja, veja ele, observe o modelo e o guia que foi dado. Vede Jesus. Ok. Jesus, joia. Tudo bem. Quando a gente começa a pensar sobre essa figura, e aí essa é uma questão que tem efetivamente incomodado. Os nossos primos, né, protestantes, eles defendem bastante a volta de Jesus. Né? Que às vezes dizem assim, mas não vai voltar, não é assim e tal, porque falam isso com base na ressurreição. Ok. Mas eu quero trabalhar essa ideia do retorno de Jesus. Como seja, da forma que for. Eu só não recomendo que ele volte reencarnando, porque com outro corpo vai ser complicado. Ele corre o risco de ser morto de novo. Porque a gente vai ter dificuldade de reconhecer e vai... Tá? Aí vamos lá. Jesus. Se Jesus aparecesse aqui agora, com aquele perfil, cabelo grande, barbudo, aquela roupa, na nossa cultura não seria aquela roupa, mas seria uma roupa nossa. E dissesse assim, mestre de cerimônia, dissesse assim, eu sou Jesus. Vem, segue-me. Qual seria a sua reação? É doido. Certo? Vem, segue-me. Oxe, batesse na sua porta. Deixa-me entrar e dá-me de comer. Tadinho. Corria o risco de receber uma portada, pá! Inclusive por medo. Com a violência que tem hoje. Olha, deixa-me deitar e descansar um pouco. Oxe, aqui em casa. Tá, tudo bem. Você mora com quem?
seus pais. Aí você diz assim, peraí, viu, moço? Aí ela ia dizer para o seu pai e para sua mãe, tem um homem aí, dizendo que é Jesus, dizendo que quer entrar, querendo de comer, querendo dormir aqui. Você acha que seu pai e sua mãe iam dizer o quê? Ave Maria, essa moça está no centro certo. Maria de Nazaré. Aí, Ave Maria, ia ser um negócio estranho. Ok? Muito bem. Vamos imaginar que eles soubessem que você, a contragosto deles, estava namorando escondido com alguém. Olha, tem um homem aí que diz que é Jesus, que quer entrar, comer e dormir aqui hoje. Ele sabendo que você estava namorando a contragosto com um cara que eles não querem. Eles iam fazer que associação? O negócio está tão sério que ela está querendo que o cara venha dormir aqui e está dizendo que é Jesus. Não é? Ia com muita facilidade chegar a isso. Muito bem. E aí o desafio é, vamos lá. Jesus resolveu tocar a campainha da casa da gente, eu bater na porta na hora que a gente está lá assistindo aquela novela, para quem gosta. O futebol, para quem gosta. O jornal, qualquer coisa, de qualquer canal que goste. Na hora daquela reportagem, o último capítulo da novela, no finzinho do filme que se gosta. E aí ele disse assim, toca. Meu Deus, eu não acredito que alguém está batendo nesse cara agora. E aí, Jesus chegando, querendo conversar com a gente. Eu disse assim, para aí, eu vi um capítulo. Para aí, jornal. Aí assim, tá, sim. Olha, eu sou Jesus. E aí tá lá narrando. Vai, passou a bola, não sei o quê. Perdeu. Sim, você estava dizendo o que mesmo? Muito bem. Tô com aquele esqueminha bom. Hoje é sábado. Vou dar aquela saidinha. E aí Jesus disse assim, não, mas eu vim hoje para ficar com você. Hoje não dá. Hoje não dá, Senhor. Tem um reggae. Olha, você está sabendo a banda que vai tocar aí? Mas eu vim para que tenha vida eterna. Senhor. Olha, eu nem estou querendo esse negócio, porque do jeito que o negócio está, morrer vai ser uma boa. Senhor. Mas, olha, sério, Jesus resolveu nos chamar naquela hora que a gente está com muito sono. Irmão, você está lá com sono, imaginando Jesus me chamando, porque ela está assim com a cara assim, e o pior de tudo é que a gente iria. Bom, primeiro, se conseguisse acreditar que era Jesus mesmo. Segundo era, considerando os nossos padrões, como que eu iria reagir Jesus me solicitando naquele momento? Em um momento em que eu não estou afim, que eu estou cansado, que eu estou com sono, que eu estou com fome, que eu quero sair, que eu quero assistir a televisão. Mesmo que seja ler um livro espírita. Ô Senhor, agora não que eu vou fazer o Evangelho. Ok? Se fosse mesmo Jesus, será que a gente passava nesse teste? Não. Eu tenho sérias dúvidas. Aí, quando a gente pensa, que a recomendação, o Livro dos Espíritos, questão 625, que certamente ela vai ser lembrada amanhã aqui na palestra de encerramento, sem dúvida alguma, isso nos faz refletir sobre a nossa relação e a nossa disponibilidade para Jesus. Mas vamos um pouquinho mais. São Vicente de Paulo, na questão 888A, Livro dos Espíritos, nos diz:
O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Vamos tentar entender um pouquinho isso aí, para ver o que é que a gente já sente mesmo por Jesus. Porque assim, a pergunta que eu vou fazer, eu ia fazer depois, mas eu vou fazer logo, a gente já ama Jesus? Olha, eu estou tentando. Mas se ele disser assim, você me ama mesmo, senhor, não exagera também, assim, essa coisa de negar. Aí a gente entende porque ele perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Sim, senhor. Pedro, tu me amas? Ó, a segunda, eu já disse que sim. E na primeira pergunta, eu acho que a gente fazia que nem Pedro. Tu me amas? Amo, senhor. Pedro, tu me amas? Amo. Assim, depende, o senhor vai me pedir o quê? Ok? Muito bem. Gente, isso é tão sério, porque assim, a gente fala muito do nosso amor por Jesus. E a questão é, o quanto a gente ama e o quanto a gente está disposto a se oferecer por esse amor. Define a nossa subjetividade, o nosso jeito de ser. Eu estou pensando nos elementos que estarão sendo utilizados pela lei de atração. Isso vai definir nossa afinidade. Você é uma pessoa que gosta de se arrumar. Não gosta? Há controvérsias. Deixa eu dizer o que foi que ela respondeu. Ela disse assim, eu acho que toda mulher gosta. Eu disse, pronto. Ainda bem que é um... Também não é verdade, não, também não é verdade, não. Não, beleza, ótimo. Porque assim, se eu dissesse, acho que não, poderia ser um homem falando. Sendo outras mulheres falando, perfeito. E você, por generosidade sua, disse que toda mulher gosta, considerando essa uma característica do perfil. Ok? Aí vamos tentar de novo. Você gosta de se arrumar? Pronto. Agora você respondeu minha pergunta. Porque nesse instante ela não respondeu. Ela fugiu pelo universal, como diria um. Acho que toda mulher gosta. Você gosta. Ótimo. Que bom que você gosta. Joia? Para você que gosta, não é um enfado, como diria em espanhol. Não é um problema, não vai lhe cansar. Tem coisas sim, você sabe que dá trabalho fazer, mas você tem a satisfação, que o resultado você gosta. Para quem gosta de fazer atividade física, vai suar, vai molhar a roupa, vai ter um esforço, mas a pessoa gosta. Para quem gosta de fazer a caridade, a depender do que seja, a disciplina, a regularidade, que seja no sol, que não seja, o horário que for, o dia, quantos dias. Mas se a pessoa gosta, tá de boa. Eu gosto de fazer isso. Muito bem. Quando eu penso na lei de atração, tendo o amor como lei de atração, aí eu começo a perceber o seguinte, gente, as coisas que eu gosto são exercícios para amar. Ok? Eu gosto de Jesus, gosto. Eu estou no exercício de amá-lo. Eu já gosto do Evangelho? Se já gosto, eu estou no exercício de amar. Aí vamos ver se a gente gosta do Evangelho. Nós temos contato com o Evangelho de quanto em quanto tempo? Não, eu não vou fazer essa maldade. Fácil. Então tá. A gente diz assim, gente, eu gosto do Evangelho, não, eu sigo o Evangelho. E a gente não tem contato, às vezes, nenhum com ele. Às vezes, nem uma vez por semana a gente consegue fazer o Evangelho. Olha que lição fantástica. Uma vez a gente estava em uma atividade espiritual interna, e aí foi feita uma pergunta para um espírito. Eu não estou lembrando agora, acho que foi Dr. Hans. Não foi Dr. Hans, ou foi Samuel Bulamar. Samuel Bulamar, que é autor do O Homem e Suas Buscas, Porto de Esperança, Médico Conhece-te Mesmo. E Dr. Hans não Saúde em Plenitude, nem vocês conhecem. Aí assim, a pergunta foi assim, gente. Por que tem que fazer um evangelho por semana? O culto do evangelho no lar, né? Por que tem? A pergunta foi essa. Por que tem que fazer um evangelho por semana? O culto do evangelho no lar. Resposta do Espírito. Eu acho que foi o Dr. Rangs. Por quê?
Porque não tem como fazer menos. A gente só está pedindo o mínimo. O contato com o Evangelho deveria ser diário. Como vocês não fazem, a gente está pedindo uma vez por semana, porque é o mínimo que pode. Aí, a gente diz que gosta do Evangelho. Sabe? Quando a gente começa a pensar, incomoda a gente. Mas a gente precisa pensar sobre essas coisas. Cara, eu digo que gosto. Assim, aí eu tenho um amigo que ele dizia assim, rapaz, eu gosto do Evangelho, eu gosto mesmo de feijão, porque todo dia eu como. Sabe? Eu gosto do Evangelho, mas eu gosto mesmo de feijão, porque todo dia eu como. Tá? Aí assim, você gosta do Evangelho e gosta, qual é o seu contato com o Evangelho? Mas, todas as vezes que a gente se sente no checkmate, a gente quer colocar em xeque o objeto do checkmate. E precisa. Isso também já é fanatismo. Tá bom. Então também é fanático tomar banho todo dia. Com exceções para alguns países. Né? Com exceção para alguns países. Tomar banho todo dia. Porque tem alguns países na Europa que não tem o hábito de tomar banho. Na Argentina toma banho todo dia, não toma? Toma. Então assim. Hein? França, alguns países europeus assim, que não tem o hábito mesmo de tomar banho todo dia, é uma questão cultural. E não é só porque está no inverno, tá? É hábito deles. Então assim, uma questão cultural. Ok, mas para nós aqui, não tomar banho todo dia é um problema. Tá? Então assim, você gosta de banho, ó, aqui gostando ou não, tome, pelo amor de Deus. Então, assim, o que é necessário? O que é importante nisso? Do que se precisa efetivamente? Essas questões. Ó, a partir do momento que eu busco colocar amor, ou que o amor funciona como lei de atração, eu começo a observar as coisas que eu atraio, as coisas que eu digo gostar, as coisas que eu faço com frequência. No livro Porto de Esperança, o Espírito Samuel, no capítulo que tem como título Raciocínios, ele começa fazendo indagações assim: já parou para pensar as ideias que não conseguem sair da sua cabeça nos últimos dias, na última semana? Toda vez que eu faço essa reflexão, eu fico constrangido. Ele diz assim, gente, ó, isso. Às vezes lá um probleminha que teve no trânsito, e o negócio vai e volta, está na minha cabeça. Ó, já foi, já passou o dia, já não sei o quê, e o incômodo ainda está lá. Alguém está lá, alguém está lá. O Evangelho nos diz o quê? Essa terapêutica fantástica. Reconcilia-te com o adversário enquanto está a caminho com ele. E nos diz que a gente não deveria dormir ainda guardando ressentimento. A gente faz isso. Às vezes a gente se nega a resolver, mesmo o outro procurando na tentativa de resolver. Não vê, não. Deixe passar minha raiva. Oh, então vai dormir com ela. Aí assim, disponibilidade. Claro que a gente é ferido, claro que a gente se fere, claro que a gente fere. Ok, mas qual a nossa disposição de sair? Ó, tudo bem, eu não tenho jeito, eu ainda me zango com certas coisas. Beleza, normal. Na minha condição evolutiva eu não podia esperar diferente. Mas vamos lá. O que você faz para não permanecer nisso? Aí está a terapêutica do Evangelho. E eu conheço gente que aconteceu algo lá desagradável, ruim e tal, aí a pessoa fala, ai, meu Deus, que raiva, se eu pudesse eu matava, vou pegar o Evangelho, aí abre o Evangelho, quando vê só o título já fecha, eu não vou ler não, porque o título já foi, não é? Aí diz assim, gente, não, fechei. Eu tenho um amigo, que eu estava em Teixeira de Freitas, participando lá de um evento, e ele me liga, um pouquinho antes do seminário. Aí eu disse, rapaz, liga, você vai começar por quê? Ele normalmente não me liga, algum problema? Eu disse, sim, eu caí no telhado. Ele foi, a situação foi delicada. Ele foi subir no telhado para consertar uma antena, viu um negócio lá. E caiu no telhado do vizinho. Plá! E quebrou, imagine. Aí, rapaz, caiu no telhado e tal. Eu disse, rapaz, quebrou alguma coisa? Não sei, está doendo tudo, vamos levar ainda para o hospital e tal. Aí ele disse assim, meu Deus do céu.
Aí eu disse para ele assim, olha, não, mas eu liguei para lhe avisar e você, manda uma vibraçãozinha. Aí ele disse assim, olha, eu vou lhe pedir uma coisa. Aí ele fez, e falei assim, sério, eu vou lhe pedir uma coisa. Por favor, não faça. O que, rapaz? Não abra o evangelho. Aí ele fez um silêncio, porque ele gosta de fazer evangelho. Aí ele parou assim, um silêncio, e fez, por quê? Eu disse, vai que cai naquela mensagem, se fosse um homem de bem já teria morrido. Ou seja, nem caindo do telhado tu morre, trem. Aí ele, óbvio, né? Começou a rir. Aí eu não posso rir, não estou rindo tudo nesse ponto. Gente boa. Mas eu gosto muito dele. Se eu não gostasse, era pior. Aí teria morrido. Mas, olha, aí, assim, qual a minha disposição? Qual o meu contato, tá? Mas tem que... leia o Evangelho todo. Como um outro livro qualquer. Lê todo. Capa a capa. Você tem um conhecimento da obra. Ok. Depois, uma citaçãozinha, um versículo que você leia por dia e você reflita e busque internalizar e aplicar na sua vida, você está se terapializando. Um versículozinho. Hoje vai ser esse. Escolheu um lá, caiu, leu. Reflita um pouquinho o que aquilo quer dizer e busque aplicar no dia a dia. Nesse sentido, o livro de Dr. René Saúde e Plenitude, o Projeto Melhorasse, tem ajudado muitas pessoas. Porque as pessoas reclamavam muito assim, não, eu até quero melhorar, mas não sei como. Aí ele vai escrever o livro com a proposta de fazer um capítulo por dia. Aí a pessoa lê o capítulo, de preferência pela manhã, porque exercitaria aí durante o dia, o que a lição diz. Aí nos coloca em uma reflexão, nos sinaliza coisas para a gente se conhecer. Você entra em uma relação espiritual, né, mais significativa. Tem um grupo espiritual que acompanha as pessoas que estão fazendo o projeto Melhorar-se, lendo uma lição por dia, aí deve ter uma duração de 3 meses. É extremamente interessante. E o retorno que as pessoas me dão, gente, que coisa. Aí assim, algumas pessoas já me disseram assim, eu tenho feito assim, eu leio de manhã, busco viver durante o dia, antes de dormir eu leio de novo, para ver se eu fiz, ou se eu não fiz, ou se eu esqueci alguma coisa. Essa pessoa está se terapializando. Ela assumiu a responsabilidade pela terapia dela. Eu vou fazer isso. Eu preciso tomar um remédio. E não toma porque, mas porque eu esqueço, gente. Então você não está dando o valor devido. Se você sabe que você precisa de um remédio, você é a primeira pessoa que não pode esquecer de tomar um remédio. Sabe? Então assim, mas eu esqueço mesmo. Tá, então tá. Bota o celular para vibrar, para tocar, sinaliza o alerta, pede alguém para avisar, bota o despertador. Crie seus mecanismos. Crie seus mecanismos. Como a gente faz com qualquer outra coisa. Aí é interessante, mesmo criança, né? Um trabalho danado para o pai e para a mãe acordar a gente. Às vezes mesmo adulto ainda dá trabalho para acordar. Desde quando não seja para fazer aquilo que está doido para fazer. Olha, amanhã vamos para a praia. Nossa, nem dorme. Está na hora, pai? Está na hora, mãe? Vamos, que hora? Meu filho, durma que ainda é meia-noite. Aí daqui a pouco. Está na hora? Não, meu filho, durma, pelo amor de Jesus. Vai. Aí daqui a pouco. Vai. Não é agora, não. Não, meu filho, 4 horas da manhã ainda. Filho, durma, filho. Durma, filho. Ok. E aí, assim, gente, completamente ligado, porque queria muito fazer aquilo. Todas as vezes que a gente não se encontra motivado para fazer algo, por melhor que seja, a gente deve avaliar o valor que a gente atribui às coisas quando a gente está motivado para poder fazer. O Evangelho, tem que fazer agora. Eu sei que os Espíritos vêm, os mentores aparecem, eu sei que ajuda a gente e tal, mas daqui a pouco eu faço. Não, vamos fazer o seguinte, como eu já estou hoje cansado, amanhã eu faço. Mas amanhã é domingo, né? Vamos fazer assim, fica certo que vai ser na segunda. A gente vai empurrando, isso com qualquer coisa. Isso tem nome, terapeuticamente falando, isso se chama adiamento. Eu vou empurrando com a barriga. Aí, meu Deus do céu, não vai dar mais tempo. Pois é. Mas por que não vai dar mais tempo? Porque você perdeu tempo. No tempo que era para ser feito, não foi feito. E aí, a gente vive todos os problemas decorrentes disso.
Jesus recomenda-nos cuidar do corpo e do espírito, para podermos ser depois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu falei primeiro da perfeição de Jesus e agora trago aqui o que ele nos recomenda. O terapeuta e a terapêutica, na relação Jesus e o Evangelho, respectivamente, nos oferece uma recomendação. Ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Esse desafio é fantástico. Está disposto? Comece. Tudo que eu deixo para depois, eu corro um risco muito grande de não conseguir fazer. Não, depois eu faço. Depois eu faço. Faz logo. Mas tem tempo. O tempo que sobrar, você vai fazer qualquer outra coisa que você queira. Faz logo. Ok? Aí vamos aqui às definições que Platão nos oferece. Terapeutas somatos. Platão, em Gorgias, uma obra, qualificando um cozinheiro e um tecelão que cuidam do corpo. Terapeutas, ou seja, terapeuta, somatos, soma, corpo. Alguém que cuida do corpo, o cozinheiro e o tecelão. Quem faz a comida e quem faz a roupa, tá? São terapeutas do corpo, somatos. Terapeutem, theon, kai, genos, kai, poleos. Platão em Leis, outro livro, qualifica o filho como servidor dos deuses, da família e da cidade. Terapeuta de Deus, theon, poleos, cidade, né? Genos, Deus, família. Aqui é família, gênero, tá? Família, cidade, poleos, que vem de polis, e theon, que é Deus, em grego. Quem são esses terapeutas? De Deus, os sacerdotes. Da família, os pais. Da cidade, na nossa versão atual aqui, o prefeito. Se pensar no executivo. Se pensar no executivo e legislativo, prefeito e vereadores. São as pessoas responsáveis, institucionalmente, para cuidar das cidades. Para ser o terapeuta da polis. Bom, ele relaciona o cuidar em todas as dimensões. Terapeutem, osiontekai e eron. Platão, no livro 9, referindo-se a ministro das coisas santas e das coisas sagradas. Aqui ele se refere especificamente aos religiosos, ao ministro, quer seja o padre, o pastor, a referência espírita, o pai de santo, ok? Qualquer referência religiosa que cuide aí das coisas santas e das coisas sagradas. Quais são as coisas santas e as coisas sagradas? Institucionalmente falando, as coisas da igreja. No centro espírita, você tem, em termos executivos, o presidente, os trabalhadores da casa, o pessoal da diretoria, são os que estão cuidando das coisas santas no centro espírita. Ok? Observem aqui que, três dimensões. Uma para cuidar do corpo, uma para cuidar dos deuses, da família e da cidade, e aqui para cuidar das coisas santas. Nós vamos desenvolvendo a nossa condição de cuidar das coisas para podermos fazer três coisas distintas: cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo. Vamos lá. Edgar Morin, um teórico, ele nos fala de desenvolver a identidade terrena. Vamos lá. Quem mora aqui, quem nasceu aqui, quem nasce em Poções é o quê? Muito bem. Se espera que um poçonhense faça o quê? Cuide do lugar que mora, tenha uma relação com a cidade, cuide daqui, seja um bom representante, onde quer que esteja,
Não é verdade? Se não for, e aí? Cabe? É devido? Você representa bem? Você está cuidando do seu espaço? Você cuida da sua casa? Você cuida do seu quarto? Uma vez um jovem me disse que não arrumava a cama dele quando levantava, porque para quê? Porque de noite eles arrumar de novo. Aí eu perguntei para ele assim, quando você olha desarrumado, não me incomoda? Eu estava discutindo com ele a questão estética. Não me incomoda não ver tudo bagunçado, desarrumado? Aí só foi que ele me respondeu, para não me incomodar eu nem olho. Ok. Óbvio que tinha uma coisa dentro dele que não estava bem. O não querer olhar para o mundo que ele criava para ele mesmo viver, indicava não querer olhar para dentro de si, para o mundo interior. Aí a terapia explica. A psicologia, a psicanálise, né? Aí oferece elementos para que a gente perceba. E sabemos que o mundo externo reflete o nosso mundo interno. É muito bagunceiro, dentro está precisando de organização. Mas independente da idade. Quer dizer, porque adolescente é assim mesmo. Não, tem adolescente que é organizadinho. Tem adulto que, pelo amor de Deus. Tem criança que, nossa. Aí você diz assim, ou seja, se não é a faixa etária, então é o ser. Quem é o ser? O espírito que somos. Nós, essas pessoas que somos. Como nós lidamos com essas possibilidades? De que forma eu administro essas possibilidades? Vamos um pouquinho mais. Cada um é responsável pelo que faz da própria vida. Isto respeitamos. Contudo, para mim, é inadmissível aquele que pede não fazer o próprio esforço de renovação, não cumprir com a orientação, não buscar melhorar a própria vibração. Quer sofrer? Então sofra, mas não me envolva nesta situação. Eu quero ficar perto e auxiliar quem faz por onde, quem busca vencer a si mesmo, como eu mesmo tento fazer. Não pense que é reclamação, é critério para evolução. Quem nos diz isso? Nosso querido Dr. Hans, no livro Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se. Na capa de fundo do livro. Olha o que a gente estava falando, né? Está com a situação, quer resolver, você está buscando, né, equacionar a situação, terapializar-se. Perfeito, maravilha. Vamos lá. Vou ler novamente para. Olha o que o Dr. Hans nos diz, um espírito que tanto nos ajuda. Cada um é responsável pelo que faz da própria vida. Isso a gente não tem dúvida. A gente pode até não querer lembrar, mas a gente sabe. Isto respeitamos. Beleza. Quer ir por um caminho, quer ir por outro? Respeito. Contudo, para mim, é inadmissível aquele que pede, e quem está dizendo isso é um espírito que recebe muitos pedidos, não fazer o próprio esforço de renovação, não cumprir com a orientação, não buscar melhorar a própria vibração. Essa parte aqui é o que eu chamo de dever de casa. O que é que você faz para melhorar a sua vibração? O que é que você lê? O que é que você assiste? O que é que você conversa? Ok? Como você trata as pessoas? Aí ele vai questionando. Quer sofrer? Então sofra. Mas não me envolva na situação. Quer sofrer? Não faz por onde melhorar? Não me chame não. Fica lá com o teu negócio. Tá? Eu quero ficar perto e auxiliar quem faz por onde. Quem busca vencer a si mesmo. Como eu mesmo tento fazer. Olha que coisa interessante. Ele não se coloca a parte da evolução. Eu também estou fazendo o meu esforço. Agora sim, faça o seu. Olha, eu lhe ajudo, mas faz seu esforço. Não pense que é reclamação. Isso é critério para a evolução. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter o quanto precisamos para fazer o que se faz, né? Necessário. 4 horas. Está na hora? No intervalo que foi anunciado aqui? Aqui? Perdão. Está na hora? Já rolou? Já saiu? Já apareceu lá? Já chegou? Então tá. Já chegou? Precisa de mais 10 minutos? Então. Estão organizando ainda? Então tá. Quando estiver pronto, por favor, você sinaliza. Porque senão. Certo? Porque senão eu me empolgo aqui e posso esquecer o horário. O horário de voltar.
Muito bem. Vias de superação. Ó, o que é que eu fiz? Mostrei a questão, né? Jesus, quem é Jesus, a referência dele, modelo, guia, a nossa perspectiva de humanidade, a questão tanto do modelo quanto do guia da humanidade, a perspectiva de Jesus, a perspectiva do Evangelho, essa relação, o que é terapêutica, o que é terapia, o terapeuta, portanto, está aí dito, o que aplica a terapia. E aqui, aí falamos aí dessas vias de poder chegar lá, a questão do amor, a lei de atração, o amor como lei de atração, as coisas que nós escolhemos, nossa subjetividade, o que a gente atrai para a gente, as nossas dificuldades, o contato com o Evangelho, a distância do Evangelho, a questão da coerência entre o que a gente fala, o que a gente faz. Bom, temos no livro Estudos de Filosofia Social Espírita, do Ney Lobo, Vias de Superação, Sabedoria e Ciência de Viver. Todas as questões que a gente já tomou consciência aqui, ó, nossa, aqui eu tô errando, aqui eu tô pisando a bola, pronto. Agora a gente vai ver como sair disso, como superar. Vias de superação, sabedoria e ciência de viver. Como Ney Lobo define sabedoria? Significa tanto a superioridade intelectual quanto moral. Indica ainda que na ausência desse valor, nos investidos de autoridade, a subordinação estaria comprometida, não seria legítima e por isso mesmo não exigível. Bom, vamos traduzir essas coisas que ele diz aí. A sabedoria, significa tanto a superioridade intelectual quanto moral. Então, a sabedoria é mais do que a inteligência. A sabedoria é uma superioridade intelecto-moral. As duas coisas. Não basta só ter o conhecimento, é preciso ter também a moral. A capacidade de aplicar os valores devidamente e agir de acordo com eles. Indica ainda, aí ele vai mais, na ausência desse valor, nos investidos de autoridade, a subordinação. Muito bem. Imagine uma pessoa que se coloca como sábio sem ser. Vai ser respeitado? Não vai. Todas as vezes que nós nos colocamos em um lugar, num status qualquer, e que a nossa condição não condiz, nós não seremos respeitados, nós não seremos aceitos naquele lugar. A psicanálise chama isso de lugar do suposto saber. Quando eu estou em um lugar em que eu sou reconhecido como tal, as coisas funcionam. Tem lá os problemas, mas tudo administrado, a coisa não se perde. Na hora que, e aí eu vou dar um, assim, bem concreto, a gente está em um ambiente de trabalho e um colega ele é promovido, e todos nós reconhecemos o valor dele, ele sabe mesmo, o cara é bom, é líder, mesmo que a gente fizesse a promoção e quisesse ganhar mais, a gente reconhece que a pessoa mereceu, tipo assim, não foi minha vez, mas fulano, ok, merece. Vamos lá. Em vez de ser por competência, por conquista pessoal, foi por indicação. E a pessoa que vai é a pessoa menos comprometida, menos responsável, que sabe menos, e que para poder fazer o que vai ser lá, vai ter que ficar pedindo para os outros fazer, porque não sabe. Isso gera na gente o quê? E tem gente que vai lá e burla o processo mesmo. Tipo assim, fica atrás que eu vou fazer por você. Porque, na ausência desse valor nos investidos de autoridade, a subordinação estaria comprometida. Eu não vou reconhecer a superioridade de alguém se essa pessoa não tem. Não tem. Não seria legítima e por isso mesmo não exigível. Como é que você vai me exigir? Aí é que tem um grande problema. O Evangelho nos exige sair do faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Que é o nosso grande dilema ainda, né? Eu exijo que o outro faça, mas eu não faço. Como lidar com isso? Mudando. Fácil é fazer. Um exemplo assim que é clássico, né? Que sempre é citado, é aquele exemplo de Gandhi. A mãe tinha um filho lá que com problema de diabetes e não podia comer açúcar. Aí ele levou para que pedisse a Gandhi, para que Gandhi pedisse para o filho, para que o filho não comesse açúcar. E aí Gandhi disse assim, volta daqui a 15 dias. Aí tem uma versão que diz 15 dias, tem uma versão que diz na próxima semana, aí ele voltou na próxima semana,
E ela disse, eu ainda não posso falar com ele, volte na próxima semana. Aí depois que ele veio, eu falei, vem cá, olha, eu quero lhe pedir uma coisa. Pois não, Mahatma, não coma mais açúcar. Certo, Mahatma, eu não vou comer. Aí a mãe, se era para só falar isso, por que você não já falou lá da primeira vez? Porque ali eu ainda comia açúcar. Gandhi abriu mão de comer açúcar, fazendo a interpretação espiritual, para ter a vibração de dizer assim, é possível não comer. Em outras palavras, eu que nem tenho diabetes, consegui abrir mão e não fiquei usando o argumento de que eu não preciso não comer. Se eu, que não tenho nenhuma necessidade, posso abrir mão, você também pode. Então, com sabedoria, nós vamos... Você quer dar um recado? Quer? Não. É ir pro lanche. 10 minutos? 15 minutos no máximo. Certo. 10 a 15 minutos no máximo, porque senão tem xadrez. Pronto. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos para o lanche, que já está ali servido. Quem quiser, estou lhe ajudando. Quem quiser pode visitar a livraria. Tem promoção. Quem quiser cada dos livros, paga o livro, mas o autógrafo é de graça. Certo? E aí vamos ao lanche. 10 minutinhos, 15 no máximo. Muito bem. Bom, eu fiquei observando dali quem lanchava com sabedoria. Como é? Mas você faz umas perguntas. Vou lhe dizer como é que lancha com sabedoria. A gente lancha educadamente. Não tem como saber, eu não sou educado, né? Educadamente, inclusive para antes de se sentir empanzinado. É verdade. Por quê? Porque você está cuidando da sua saúde e do seu espírito. Você mostra que você tem controle, que você tem disciplina, que está livre do vício da gula. Ok? Façam isso. Mas não precisa ficar olhando quando eu estiver comendo. Muito bom. Mas, Margarita, não é isso? Essa pergunta que você fez é o tipo de pergunta que cria problema para os outros. Olha que coisa interessante. É uma pergunta difícil de responder. Quantas coisas, fala sério mesmo agora, quantas coisas que a gente fala, que parte do pressuposto que todo mundo vai entender, aí a pessoa vai e faz a perguntinha exatamente sobre aquele negócio que a gente partiu do pressuposto que todo mundo vai entender, e por isso a gente não se preocupou em responder. Aí assim, como com sabedoria, tá? Em tese, todo mundo entendeu. Como é que faz isso? Essa pergunta que você faz, eu que não soubesse, eu ia ficar com o cara agora mexendo. Mas quer uma coisa? Bota a pessoa para falar sobre vida. Eu estou falando vida porque vida é difícil de definir, nem os biólogos entram em consenso. Aí a pessoa faz uma palestra brilhante sobre vida. No final, alguém fala assim, Margarita. Margarita. Que é vida. Que é vida. A pessoa morre na hora. Sério? A gente parte do pressuposto, todo mundo sabe o que é isso. Aí não busca uma definição lá, por exemplo. Aí a pessoa... o que é vida? Isso acaba com a vida de qualquer um. Sabedoria é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho, em marcha para a vida imortal. Olha o que Emmanuel nos diz no livro O Consolador. Na questão 197, na página 120 da edição que eu consultei. Sabedoria é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho, em marcha para a vida imortal. Ou seja,
a partir da minha aquisição intelectual, a partir da minha experiência, a partir do conhecimento que eu tenha, a síntese disto, puro, inalienável, ou seja, não está preso às circunstâncias, é o que vai ser a sabedoria. Um sábio costuma dizer muito com pouco. Uma pessoa sábia não fala muito, fala pouco, mas diz muito. Vou dar um exemplo bem simples do nosso dia a dia para a gente ver como cansa a gente. Minha mãe vem reclamar comigo um negócio. O que ela disse está certíssimo. Só que ela falou 300 vezes. Eu não estou nem ouvindo mal o que ela está dizendo. Minha mãe é chata. Não é o que ela disse. É porque ela falou demais para dizer aquela mesma coisa. E tecnicamente a gente diz assim, esvaziou o discurso. Falou muito. Eu vou dar aqui um aviso para vocês de algo muito importante, porque pode, se não for feito, incendiar o ambiente. Eu venho e digo, olha, não deixe o ar-condicionado ligado, o ventilador, cuidado com as tomadas, porque pode ter um incêndio. Da última vez saíram e deixaram ligado. Olhe lá, a responsabilidade de vocês. Cuidado. Pronto. Tchau. Olha, quase teve um incêndio, porque eu já disse, porque não sei o quê, porque hoje é sábado, porque amanhã é domingo, porque o Corinthians perdeu, porque... Aí bota tanto assunto dentro, que no final assim, falou sobre o que mesmo? Olha, o assunto mais importante já foi esquecido, que era não deixar ligado para não incendiar. Já falou? Quieta. Mas eu não consigo. É porque sua demanda interna é muito grande, você fica achando que falar, vai fazer outro ruim. E às vezes falar, faz com que o outro bloqueie. Não estou nem ouvindo mais. Hein? Aí assim, eu vou tratar isso, eu que tenho que cuidar comigo, essa minha necessidade de falar muito sobre, de ficar ali repetindo, essa é uma demanda minha, eu tenho que cuidar disso. Para outra pessoa só precisa, ir no X. O chefe lá, não é para fazer mais isso, eu já tinha dito. Entendeu? Entendi, pronto. Você lembra o que eu lhe disse? Você lembra o que eu lhe disse? Lembro. Você fez de novo. Pode passar no RH. Ligeirinho as coisas funcionam. Mas fique lá. Por melhor que seja o que você esteja dizendo, vai ficar diluído. Se perde no meio de muita conversa. Objetividade. Precisão. É isso, é. Se não... Simples assim. A gente está aqui. Tem duas. 16h42. Se eu fosse ficar falando, observe, você vai, aí é um assunto novo, aí você vai mudando. Você mantém. Se não, chega uma hora e diz assim, não, já falou isso, já de novo. O que nos cansa com uma pessoa prolixa é da dificuldade que ela tem para dizer algo. Aí fala, amplia. Gente, tá girando em círculo. Esse componente, essa vez de superação que é a sabedoria, nos dá a condição de superar as dificuldades que nós temos pelo nosso caminho. Eu já falei aqui no começo que os espíritos superiores e os de sabedoria, que são acima dos superiores, têm características importantes. Espíritos de sabedoria, Livro dos Espíritos, Escala Espírita, segunda parte, lá na terceira classe, no capítulo 1, item 110. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza, os espíritos de sabedoria. Sem possuir limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. O que é o juízo reto? A boa capacidade de avaliar as situações. O juízo é reto, é preciso, é justo, é dentro do que tem que ser. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Os espíritos de sabedoria. E na escala espírita, lembre que tem os espíritos sábios e os de sabedoria. Ainda tem uma escala, uma gradação sutil nisso. O sábio é o operacional, o de sabedoria já está no andar de cima, entendeu? É o chefe do chefe. Esses aqui já alcançaram a estrutura.
já estão acima de. Quando a gente pensa dentro dessa perspectiva, são dotados de capacidade intelectual, sem possuir conhecimentos ilimitados, porque o único conhecimento ilimitado é o de Deus, que é onisciente. Então, não têm onisciência, mas são dotados de uma capacidade intelectual que eles faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. As pessoas ponderadas, quando dão qualquer parecer, ou por força da profissão, acabam colocando um termozinho lá. SMJ, salvo melhor juízo. Eu estou dizendo que é isto nesta condição. Se aparecer um dado novo, pode mudar. Então assim, salvo melhor juízo, é isto. Eu estou dizendo que é, mas eu estou aberto a, se for outra coisa, por exemplo, se tem algo que eu desconsidero, você vai conversar com a pessoa, aí a pessoa lhe coloca uma situação, aí você vai dar um retorno para a pessoa, não, mas é porque na verdade, aí coloca outro elemento, aí você diz outra coisa, não, mas porque na verdade ainda tem isso aqui, fala logo tudo, porque para cada coisa que você fala, que eu me refiro, você acrescenta um elemento novo, conta aí a história toda, vá, para eu poder analisar e poder lhe dar uma orientação. Aí conta um pedacinho, mas você, não, mas é porque tem não sei o quê. Aí você vai, não, mas é porque tem não sei o quê. Fala logo tudo então, que você querer que. Senão assim, você, aspas, erra no juízo que você faz por não ter os elementos. Então assim, me fala aí tudo. Aí vou pro médico. Doutor, é porque eu espirro. Espirrar? Todo mundo espirra. Não, mas eu espirro quando... Não, mas só quando... Conta lá, me diz aí quando é que você espirra. Agora eu vou poder avaliar. Você vai. Então assim, eu consigo dizer o que precisa ser dito para que seja compreendido, o que precisa ser compreendido para os outros, para mim mesmo. Que relação é essa que eu estabeleço? Como eu lido com isso? Sábio. São. Bio, vida. Sábio, de sá, na variação para sã, nos leva para são. São, sadio. Bio, vida, viver. Sábio, aquele que sabe viver. Quem definiu assim foi Samuel Gulamark, o autor do Porto de Esperança, do Médio Conhece a Ti Mesmo, do Homem e Suas Buscas. A definição que ele dá para o sábio é aquele que sabe viver. E aí ele nos oferece uma perspectiva etimológica, na variação de sá para sã, são, sadio, bio, vida, viver. Aquele que sabe viver. Quem sabe viver é sadio. Exatamente. Por isso que quando a gente pega a escala espírita, o espírito de sabedoria vai estar lá, o sábio um pouco. A gente está bem aqui ainda. Por isso todos os problemas que temos. Exatamente por não saber viver. Por isso que Jesus é o evangelho, terapeuta e terapêutica. Eu preciso do terapeuta que me conduz, da terapêutica para poder superar minhas questões. São e simples é o sábio. Sadio e simples. O sábio fala com simplicidade, mas ele diz tanta coisa dizendo pouco, que é o que nos faz perceber a capacidade de síntese que o sábio tem. Ele pinça lá uma coisa, ele diz algo com poucas palavras, mas que significa muita coisa. Essa é a questão. Quem nos diz isso, são e simples, ao sábio é Leloup, no livro Cuidar do Ser. Cuidar não é a terapêutica? Para viver em harmonia, precisamos ser paciente. A pressa é inimiga da amizade. A gente costuma ouvir que a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da amizade. Quantas amizades a gente já perdeu por pressa da gente? Ser caridoso. Todos necessitam de ajuda. Então, pare de se achar, de se achar, de se achar. Quem não precisa? Uns dos outros. Ser amoroso. O teu amor deve alargar-se. Ame.
Ame muito, ame sempre, ame cada vez mais. O Espírito Léo Buscaglia escreveu 3 livros que já estão publicados. Ele antes era escritor, falava sobre o amor, desencarnou, veio escrever, escreveu O Amor, o Sentido da Vida, Amar Apesar de Tudo. Ele já dá uma resposta no título. Porque não tem como não. Quando a gente ama mesmo, a gente ama apesar dos... Porque não somos perfeitos para amar, e eu vou ter que amar também a parte que não me agrada. Amar apesar de tudo. Segundo, amor e vida. O binômio aí que se estabelece. O amor e vida deve caminhar juntos. Terceiro, amar além. Depois que você amou apesar de tudo, depois que você amou a vida, depois que você se predispôs a amar mais, aí você ama além. É uma graça. Foi o último que acreditou dele. Tem lá uma história que é muito legal, de 3 irmãos. Todos 3 bem jovens. Tipo 93, 97, tudo assim, nessa faixa etária. E aí os 3, depois que ficaram viúvos, veja o nível de relação deles, decidiram morar juntos. Os filhos foram contra, porque acharam que já não é fácil, 3 juntos. Os filhos desaconselharam, não, vocês. Aí eles dizem assim, por acaso vocês estão achando que a gente não tem idade ainda para tomar uma decisão dessa? E o capítulo é um doce, assim, a experiência de cada um, a cumplicidade de cada um, a convivência de cada um, o lidar com a desencarnação, muito interessante. O quanto cada um ensinava para cada um, o quanto cada um era importante para o outro e terapializava o outro. Muito legal, assim, você diz assim, nossa, que sensibilidade de Léo trazer o livro e aquele capítulo. Então, o teu amor deve alargar-se. Quem nos diz isso para viver em harmonia, ser paciente, ser caridoso, ser amoroso, é a benfeitora Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, no livro Filho de Deus. Para viver em harmonia, seja paciente, seja caridoso, seja amoroso. Se a gente busca isso, a gente vai ter uma relação diferenciada. Nós vamos ter mais amizades, porque vamos estar atento à pressa, que é inimiga da amizade. Vamos ter a consciência de que todos necessitamos de ajuda, então, por uma questão de reciprocidade, de obrigação moral e afetiva, quando eu digo para uma pessoa obrigado, eu estou dizendo, eu me obrigo a você. Pelo que você fez, a gente estabelece um compromisso aqui. Eu vou fazer algo por você. Tá? O teu amor deve alargar-se. Ame sem limites, ame cada vez mais. Ame sempre. O problema não está no amor, está em como a gente lida com ele. Amar. Amor e apego. Ok, vai dar um problema. O aprisionamento. Amor e insegurança. Vai dar ciúme. Amor, se você for fazer essas combinações, o problema não está no amor. Está na insegurança, está no apego, está na raiva, está... Então, a gente precisa vencer isso. Espíritos sábios. Livro dos Espíritos, Escala Espírita, 4ª classe, lá, 2ª parte. Distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Espíritos sábios. Se fosse uma palavra hoje comum, seriam os cientistas. Se preocupam e tal com a natureza científica, mas as questões morais podem não ser a sua prioridade. Entretanto, que nos Espíritos de Sabedoria, a gente vê lá, a marca da moralidade está lá, né? Mais importante. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Observe, ainda não se dedica mais às questões morais, à questão científica, mas não por paixões próprias de espíritos imperfeitos. Aí eu posso até dizer isso, pelo amor que já tem ao conhecimento e ao ser útil. Tem cientistas que dedicam a vida inteira a buscar lá a cura de uma doença, e assim, nem quer
depois vou patentear porque eu vou ficar rico. Não. O que move ele é descobrir aquilo ali, a forma de resolver a questão. Ah, mas tem muitos que são mercenários. Bom, esses não são espíritos sábios. Esses não são. Esses ainda estão aí querendo defender seu pedaço. Né? Sempre foi anunciada: cuida de ti mesmo e não desejes o impossível. Quem diz isso é Quilon, um dos 7 sábios da Grécia. Aqui eu trouxe 2 exemplos para que vocês avaliem o que eu disse aqui há pouco. Sábio é aquele que fala pouco e diz muito. Cuida de ti mesmo. Isso aqui é o desafio da vida, da nossa existência. Não desejes o impossível. Por quê? Cara, se eu desejo o impossível, óbvio que eu vou fracassar. Estou desejando que eu não devo. Ah, eu vou desejar ter asas para poder sair voando daqui e não sair de carro. Vou voando para ele. Pô, velho, você está desejando o impossível. Inclusive porque já pensou o tamanho da asa? Não sei nem por que vocês sorriram. Aí, o Espírito Samuel Bulamarque nos define o que é ciência de viver. Lembra das superações, sabedoria e ciência de viver. Aí o Espírito Samuel Bulamarque nos define ciência de viver. Ciência de viver, conhecimento resultante da intuição e da experiência que nos habilita a conduzir a nossa existência no padrão da convivência pacífica e harmoniosa. Que maravilha! Ciência de viver, conhecimento, ciência e conhecimento sinônimos. Conhecimento resultante da intuição e da experiência. As leis morais estão registradas em nossa consciência. Como nós temos acesso a ela? Através da intuição. Pode ninguém dizer, no fundo, quando a gente pisa na bola, a gente sabe que pisou na bola. Eu posso estar sozinho em casa, se eu resolvo beber água na garrafa, na geladeira, aquela sensaçãozinha que tem alguém olhando, você sabe que não deve. Ah, se a garrafa for só para mim, aí tudo bem, até vai lá, você pode até considerar isso. Mas se uma outra pessoa for beber, e é simples. Bota lá um estranho que não entrou na sua casa, pegou a garrafa e bebeu água e botou o restante lá. Já que você não ia gostar, por que você faz com os outros? Mas em tudo isso, tem o jeitinho do malandro. Aí, quando eu coloco isso, às vezes, em sala de aula, sempre tem um aluno que diz assim: ô professor, e se não devolver? Pode? Sabe o que é não devolver, né? Eu pego a garrafa e não viro toda, nem boto toda na minha boca. Boto só parte e vou bebendo, glute, 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 glute. Quando eu pego a garrafa, que eu boto toda na boca, na hora que eu vou beber, parte e volta, né? Ou seja, no que volta vai junto com saliva. Não, mas eu achei ótimo você se colocar na situação e dizer: verdade. Ok? Aí assim, é higiênico? Não. Não poderíamos dizer que é higiênico. Deveria fazer isso? Não. E por que você faz? É porque dá uma preguiça. E o copo fica onde? A 3 metros de distância? Não, em cima da geladeira. Você não podia pegar os ovos? Não, mas por quê? Isso. E preguiça no mundo espiritual é uma doença. Aqui também. Inclusive, diga-se passagem, que na classificação clássica, preguiça é um pecado capital. Ou seja, quem comete pecado capital já sabe para onde é que vai, né? Eu não digo nada. Bom, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? No começo já citei isso. Quando eu falava de modelo e de guia, caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou em algumas traduções, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ou seja, através dele a gente encontra a verdade e encontra a vida plena, a vida eterna. Ora, quando pensamos dentro dessa perspectiva,
lá em Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21, Caminhos Retos, nós vamos ter: é imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. É imprescindível seguir no caminho, nos caminhos. Vamos lá. O que falta para nós seguir, para a gente seguir nos caminhos de Deus? Não precisa me responder, não. Mas pensa, o que me falta? Aceitação. De quê? De quê? Aceitação de tudo que vem de lá. Mas a gente não aceita aquilo. Perfeito. E o que vem de cá? De mim pra lá? Isso. A gente aceita? Eu não aceito. Pronto. Perfeito. Aí a senhora nos mostra dois problemas. Quando a senhora fala da questão da aceitação. O que vem de lá para cá, eu não aceito. O que vem daqui para lá, eu também não aceito. Mas sabe por quê? Vou saber agora. Sabe por quê? Porque eu não estou levantando não. Pode falar. Sabe por quê? Porque eu vim de pé no chão, aí foi até avião. E depois da avião para chegar na panela de barco, eu faço. Perfeito. Nessa fala metafórica, ela nos fala de todas as possibilidades de movimento na nossa vida. Você saiu lá da simplicidade, da pobreza, do que seja. Beleza. Chegou na mais alta possibilidade que você possa conseguir. Cada um é um, que você possa. Mas, como a vida nos ensina um bocado de coisa, e nos oportuniza, e às vezes também a gente pode escolher errado. Você pode perder aquela condição e ir para uma outra perspectiva. Aí vamos lá. Se eu aceito essas mudanças todas, inclusive a responsabilidade das minhas decisões, que seja, eu vou transitar do nada para o tudo, do tudo para o nada, e vou aprender com isto. Quando Jesus é fantástico, né? Jesus nos oferece lições maravilhosas. O Evangelho traz cada preciosidade para a nossa vida, que a gente diz assim, nossa, que coisa fantástica. Quando Jesus considerava, ele dizia para os apóstolos, para que fosse, sem se preocupar com a bolsa, sem se preocupar com o que ia levar para comer, sem se ia levar, sabe? Referências assim, ó, chega lá, vai, olha, se você chegar em uma casa, você diz assim, que a paz de Deus, que a paz do Cristo esteja aqui, que vai ser nessa casa, beleza. Se eles não quiserem, bate o pé e segue. Não fique ressentido porque não quiseram, não. Não fique triste por conta disso, não. Cada um no seu momento. Continue fazendo o seu trabalho. Continue desenvolvendo sua tarefa. E aí assim, mas é um absurdo. Por que é absurdo o outro não querer? Houve um momento que a gente não quis também. E ainda hoje tem coisas que a gente sabe que ele não faz, por que eu tenho que... Aí a aceitação que a senhora falou. Aceita. Há um processo em curso, há uma perspectiva. Não feche as questões, abra a possibilidade. Agora, não retarde, porque é imprescindível. Mesmo devagarzinho, vá no seu ritmo, mas vá. Mas minha perna está arrastando. Mas vá. Porque pelo menos já começou. Na próxima encarnação eu faço. Você não sabe como é que vai ser a próxima. Começa logo. Adquire uma outra condição. Cada um na sua condição. Digo de novo. Mas vai começando. Entende assim, para mim é um absurdo. Uma vez no centro espírita já está de bom dia. Ok, você pode uma vez? Uma vez. Você pode duas? Tem gente que está fazendo todo dia atividade e está assim, gente, a gente podia criar uma outra coisa porque precisa, porque... Você não já faz todo dia? Mas eu tenho um tempinho aqui que a gente podia... Já é a condição da pessoa. Na boa. Tem gente que assim, não, detesto ler. Ler uma página é um horror para a pessoa. Eu gosto de ler. Então assim, eu leio... Quando eu canso de ler as coisas técnicas e tal de profissão, não sei o quê, aí eu, para descansar, eu leio uma coisa mais leve. Porque eu gosto de ler. Então assim, para descansar, eu leio. Outra coisa, você pega um romance, uma coisinha mais suave, uma leitura
que não vai exigir muita atividade cognitiva e tal. Bom, descansei, agora eu vou voltar para a minha atividade. Mas gosta. Eu queria passar em tal concurso. Você pode. Você só precisa fazer o esforço suficiente. Mas eu me esforcei. Passou? Não. Então não foi suficiente. Eu passei, mas não fui classificado. Então não foi suficiente. Ia fazer um concurso aí, mas só tem uma vaga. Ótimo, pode ser a sua. Vai ser de alguém. Por que não a sua? Agora, faça a diferença. Eu tive um aluno que ele disse assim, professor, ele estava com um salário fantástico, um concurso que eu tinha feito. Ele disse, olha, agora eu estou fazendo. Engraçado. Eu dediquei 2 anos da minha vida, estudei, só estudei. Passei. Meus amigos me chamavam para ir para o bar, para ir para a farra, para não sei o quê, para ir para um show. Eu disse, não, ainda não. Ainda não. Hoje, professor, eu estou a fim de assistir um show de tal banda. Eu entro na internet. Shows. Veja a gente. Vai ter um show da banda que eu quero em Florianópolis. Aí eu entro, compro a passagem, reservo o hotel. Sabe por quê? Porque aqueles 2 anos de dedicação me deu a condição de poder. Eu vou assistir um show da banda que eu quero em Florianópolis. Não vou conhecer Florianópolis. Só que tem gente que não quer abrir mão de um pedacinho pelo todo. E depois passa o resto da vida reclamando que não deu certo. Então assim, faça o seu esforço. Mas é esforço demais. Então tá. Aceite que você não quer fazer o esforço, a questão da aceitação. E aceite também as consequências que você terá. Para de ficar reclamando. Se você quiser fazer diferença, você vai lá e faz. Mas eu não consigo. É onda. Você também pode. É porque eu tenho um problema de baixa autoestima. Vá para o terapeuta, então. Vá cuidar disso. Porque ninguém gosta de mim. Vá cuidar disso. Vá para o terapeuta. Vá cuidar disso. Não é? Então assim, vai e faz. E chega lá e conseguiu, superou e tal. Mas eu fui para o terapeuta e não resolveu. Você não entrou em análise. Você só foi. Você foi para justificar. Você foi porque o povo estava lhe chateando dizendo que você precisava ir. Você não foi, não chegou lá e não tratou das questões efetivas. Você não colocou para fora. Você não fez o enfrentamento. Você não superou. Por isso que não deu certo. Se você tivesse feito o dever de casa, tinha dado certo. Porque para mim tudo é errado. Tem algum problema. Tem um problema nessa fórmula aí. Porque não era para dar errado tudo para ninguém. Algumas coisas sim. Faz parte da nossa aprendizagem. Mas tudo tem algo que você precisa ver. Então, como que nós nos dispomos quando estamos tratando das nossas buscas? O que eu quero? Estou disposto? Pode parecer para vocês muito bonitinho a gente chegar aqui e falar. Ontem, depois de um dia inteiro corrido, de ter ido para a universidade ainda, aula à noite, 4 aulas da noite para a turma, depois de sair de lá, fui para a reunião mediúnica, depois da reunião mediúnica ainda tem um outro que chega para poder conversar, aí fui ainda para o negócio do computador que tinha dado um problema, aí vi minha mãe. Quando eu cheguei em casa, que aí fui tomar um banho, que aí fui comer alguma coisa, depois eu fui elaborar o seminário. Aí eu tive que vir dirigindo. Aí, sim, isso já deu para ver que eu fui dormir lá pelas 2 da manhã. 6h30 eu estava acordado. Estou aqui. Assim, mas se eu quero estar aqui, eu tenho que fazer por onde? Não dava para dizer assim, pessoal, me desculpe aí, mas não deu para preparar o seminário. Mas vamos dar um jeitinho aqui. Vocês não querem jeitinho não, vocês querem que chegue aqui e faça 100%, como em qualquer lugar. Assim, mas não se preocupe não, que vocês vão gostar. Agora, vão orando aí para ver se sai alguma coisa. Sabe? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Vai Jesus. E o povo atrás. Oxi. Jesus baiano. Oxente. Se fosse mineiro assim, uai! Bom, que buscais? Quer o que comigo? Sabe? Que posso conhecer a verdade?
Que posso fazer? Ética. Que posso esperar? Esperança. Que é o homem? Identidade. Sabe quem nos diz isso? O filósofo Immanuel Kant, um filósofo alemão. Todas as vezes que eu penso sobre as buscas do homem, que eu penso sobre Jesus como modelo guiando na minha vida, que eu penso no Evangelho como uma referência para, inclusive, a minha terapêutica acontecer, eu preciso dar conta dessas 4 dimensões, dessas 4 perguntas que Kant nos faz. Que posso conhecer, que posso fazer, que posso esperar, que é o homem. Que posso conhecer? A verdade. Que posso fazer? Ética. Que posso esperar? Esperança. Que é o homem? A identidade. Agora aqui, ó, essa espera é ativa. Não é espera de, ó, se Deus quiser, vai acontecer. E sua parte? Eu queria tanto arranjar um emprego, mas está difícil essa crise. Você entregou o currículo para lá dentro, você foi em algum lugar, você se colocou disponível, você... Não, eu tenho orado. Olha, oração é legal, mas faz por ti, que eu te ajudarei. Tá? Entrega seu currículo e ora pela pessoa, para ela lembrar de você e te chamar para trabalhar. Inclui. Aí o Hamed, no livro Além do Horizonte, Conceitos para Desenvolver uma Visão Integral, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, nos fala sobre crenças, que acaba sendo uma das grandes questões que a gente descobre na terapêutica que a gente está fazendo. Crenças são pensamentos ou ideias que aceitamos como verdade, que criam harmonia ou deformidades em nosso veículo fisiológico. O que é que ele está dizendo? Você pode ter desde uma postura viciosa até desenvolver uma doença a partir de crenças. Cuidado com as crenças. De qualquer ordem. Qualquer ordem. Religiosa, filosófica, científica, política, do senso comum mesmo, das nossas superstições, qualquer dimensão, crença. Por quê? Predominantemente elas são inconscientes, só que elas determinam nossos comportamentos. Sério, muito sério. E Dr. Hans nos diz, de forma muito acertada, lá no livro Saúde e Plenitude, há pessoas que têm mania de doença. Sempre haverá algo para se queixarem. Tais pessoas não acreditam que merecem felicidade e saúde. Pense nisso. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser saudável. Merecemos. E estamos fazendo por onde? Porque, olha, quando a gente não acredita nisso, a gente dá um jeitinho de adoecer, a gente dá um jeitinho de entortar o pé, de cair, de se machucar. É inconsciente? É, mas a gente faz essas coisas. Então, há pessoas que têm mania de doença. Sempre haverá algo para se queixar. Tais pessoas não acreditam que merecem felicidade ou saúde. E a gente precisa efetivamente estar disposto a. Bom, concluindo, Jesus e o Evangelho são o terapeuta e a terapêutica de maior eficiência para nossas vidas. Indica para todos nós amor, verdade, humildade, trabalho, perdão, paz. O amor é a grande lei. A verdade é o que todos devemos buscar. A humildade é como devemos ser. O trabalho também é lei e desenvolve a nossa inteligência e a nossa afetividade. O perdão é libertador. Lembre, para quem perdoa, que às vezes a gente fica achando que não vai perdoar porque não vai libertar o outro. Para quem perdoa. E a paz é o maior tesouro que a gente pode ter. Tanto que Jesus diz que nada nem ninguém vale a nossa paz. Nada nem ninguém vale a nossa paz. Por isso mesmo que eu desejo para todos vocês muita paz.